a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde, amigos e amigas do Brasil Export. Hoje uma programação liderada pelo Suexport, tema desestatização dos portos, concessão de canais de acesso. Quero inicialmente saudar nosso presidente do Suexport, meu amigo, presidente da BTP, Gesualdo Silva. Mais uma vez, Gesualdo, obrigado pela sua presença. Tenho certeza que hoje teremos uma grande moderação aqui com a sua presença. Agradecer a apresentação, a participação, sempre à sua disposição em atender o Brasil Export, o Suexport, os demais regionais. Secretário Diogo Piloni, muito obrigado, secretário, pela sua presença. Muito importante, mais uma vez, contarmos com a sua presença neste evento de hoje. Mais uma vez, desestatização, privatização, esse tema que a gente vem falando sempre, mas hoje com um tema novo, a questão aí da concessão dos canais de acesso. Então, agradeço mais uma vez a sua presença. Quero saudar, como debatedores, inicialmente, Fernando Estima, nosso grande anfitrião da edição desse ano do Suexport, superintendente dos portos do Rio Grande do Sul. Fernando, muito obrigado pela sua presença, prazer tê-lo aqui conosco. Saudar Luiz Fernando Garcia da Silva, diretor-presidente dos Portos do Paraná, o grande anfitrião da edição do ano passado do Suexport, foi um sucesso. Mais uma vez, Luiz, obrigado pela sua presença. E saudar também Marcelo Salles, engenheiro portuário e diretor administrativo financeiro da ABEP, a ABEP também nossa parceira dentro da programação do ENAP. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, você que tem participação muito frequente nesse tema aí de concessão, de dragagem. Então, tenho certeza que teremos um debate hoje, uma tarde, muito importante para o setor. Quero aqui registrar a presença do Disney Barroca, também diretor da Secretaria do Ministério, agradecer a presença do nosso anfitrião da comitiva de 2020, que acontecerá esse ano, se Deus quiser, presidente do Porto de Sines, Luiz Cacho. Obrigado, Luiz, pela sua presença. E passo, Gesualdo, a você. Tenho aqui várias autoridades, presidentes de diversos conselhos aqui, de todos os regionais do internacional, mas para darmos início, então, ao debate, Gesualdo, já passo a você e uma ótima tarde, um ótimo debate a todos. Muito obrigado, Fabrício. Em nome aqui do nosso presidente do Brasil Export Campus, eu cumprimento a todos os conselheiros de todos os conselhos, né, das regionais,
Dou boa-vinda novamente aqui ao nosso secretário Piloni, os nossos presidentes Estima, Luiz Fernando e o nosso consultor aí, Marcelo Salles. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. De fato, esse tema, né, da desestatização, a gente já vem debatendo, e agora, né, em função da 16ª reunião da PPI, do Conselho lá da PPI, que qualificou, né, a concessão do canal de acesso de Paranaguá-Tonina, né, como candidato aí à desestatização, apareceu-se uma grande oportunidade de discutir um pouquinho como se está pensando isso, né? Vem uma grande curiosidade, porque a concessão do canal de acesso já foi algo também pensado lá para Santos, né? E foi abortado em determinado momento. Eu acho que o secretário vai até passar um pouquinho por isso, mas agora a gente vê isso tomando vida aqui nos portos do Sul. Não tenho dúvida que será uma grande discussão, e já fazendo um spoiler aqui, né, esse assunto não terminará aqui, será objeto de uma outra live também, com mais detalhamentos técnicos. Então, nesse sentido, não vamos perder mais tempo, né? Eu passo a palavra aqui ao nosso secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviário, Diogo Piloni, para que ele faça para a gente aí a introdução do assunto. Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, Gesualdo, obrigado aí, inclusive pela lembrança, né, do nome completo da nossa secretaria, sempre importante frisar aí todos os nossos objetos, nossos desafios, né, e o transporte aquaviário, pela sua complexidade, merece essa menção expressa, né? Agradecer aqui o Fabrício Julião, mais uma vez, pelo convite, né, o próprio Gesualdo, também cumprimentar aqui meus colegas aqui, debatedores, né, o Luiz Fernando, parabenizando a ele aí por sempre estar aí com temas pioneiros, né? O Porto de Paranaguá sempre foi pioneiro em uma série de iniciativas, vide aí a questão da delegação de competência, e hoje o Porto é um porto que faz sua gestão comercial, gestão dos seus contratos de forma totalmente autônoma, né? Foi inclusive a primeira autoridade portuária a assumir esse desafio e tem cumprido muito bem esse desafio. Cumprimentar também o Fernando Estima, né, que está lá fazendo uma verdadeira revolução também à frente do Porto de Rio Grande, né, e com as novas perspectivas, inclusive, de alteração do formato de gestão lá, né, com a criação da empresa, e estamos aí muito ansiosos para que isso aconteça, né, como um dos passos primordiais, essenciais, para que a gente tenha aí a profissionalização ainda maior dessa autoridade portuária. Cumprimentar também o Marcelo Salles, né, grande parceiro, aí, um grande professor também, em matéria de dragagem, nada mais natural que termos ele aqui conosco, né, nessa discussão, inclusive que participou ativamente lá em 2015 de um primeiro esforço para construção de um modelo de concessão de canal de acesso, enfim. Então, parabenizo aí a escolha, né, dos debatedores, realmente são muito representativos dessa grande competência que o setor portuário reúne hoje, né, e temos aí 3 grandes representantes disso. Cumprimentar também o Dr. Luiz Cacho, que está aqui também nos apoiando, né, e participando de uma série de discussões no Brasil, trazendo um pouco dessa expertise para nós aqui, tão importante. E cumprimentar o Disney, foi mencionado aqui, e acho que vocês vão sempre, talvez, cansar de me ouvir falar, o tanto que eu sou grato, né, por poder contar com membros na equipe da secretaria, com a qualidade, com a competência que nós temos, por exemplo, no Disney, né, um grande craque que tem tocado em um programa de arrendamentos extremamente exitoso, tem feito a diferença para o país, tem feito a diferença para o setor. Então, aqui não posso deixar de cumprimentá-lo. Bom, assim, eu achei muito oportuna, né, a discussão que foi aqui provocada pela Sua Export, para a gente tratar um pouco dessa questão da concessão de canal. Acho que temos vários pontos aqui mais sistêmicos, né, mais estruturais para falar, e depois podemos, inclusive, enveredar aí na questão de Paranaguá, propriamente dita, mas queria falar de algumas questões que estão aí a um passo atrás, né, para a gente entender
a motivação para que a gente possa tratar aí de um primeiro modelo de concessão de canal. Primeiro, é importante que se tenha entendimento, quando a gente está falando de concessão de canal, nós estamos falando da concessão de um dos serviços que hoje estão atribuídos à autoridade portuária, né? Nós temos já uma frente de trabalho, todos conhecem muito bem, que é uma frente de concessão de porto organizado, ou seja, do porto como um todo, que reúne outras competências, outras obrigações da autoridade portuária dentro de um grande pacote de concessão, né, em que nós temos aí Codesa, Santos, Itajaí, né, Codeba, enfim, todos esses portos que estão com o estudo em andamento, Codesa mais avançada, né, com consulta pública, inclusive já concluída, e agora com a perspectiva de, ao longo aí do mês de maio, mais tardar no começo de junho, a gente protocolar no Tribunal de Contas da União, esse que vai ser o primeiro modelo de concessão de portos, pioneiro aí, que vai certamente deixar um legado importante para a infraestrutura portuária do país. A concessão de canal, então, é uma parte desse todo, né? E por que a gente acha interessante abrir essa possibilidade, essa discussão, né? Em certa medida, a gente vai ter, seja por decisão política, seja por inviabilidade econômica, a gente vai ter talvez a oportunidade de não fazermos uma concessão do porto como um todo, mas por entender que o serviço de dragagem, a gestão do canal de acesso, é um dos serviços mais importantes da autoridade portuária, né? Eu costumo dizer que o canal de acesso é o coração do porto organizado, né? Por entender que é importante que a gente tenha uma sistemática de gestão mais eficiente desse ativo da autoridade portuária e que, em certos casos, a gente não vai ter a oportunidade de fazer uma concessão do porto como um todo, é importante que a gente avalie a viabilidade e os potenciais ganhos que a gente vai ter com a concessão de um canal de acesso, né? Como eu já citei aqui, a gente já teve casos em que isso foi, né, já fizemos estudos mais ou menos aprofundados desse tema, né? Começamos em 2015, e aí até citei, sob condução do Dr. Marcelo, né, salvo engano, na época do ministro Tony, a gente estudou a questão da concessão de canal, com uma certa resistência naquele momento das próprias empresas de dragagem. Marcelo depois pode pontuar isso. Ainda era algo muito novo, né, assim, para o mercado brasileiro. Diria que de lá para cá muita coisa mudou. Eu diria, talvez sem muito medo de errar, que a concessão de canal de acesso é um tema razoavelmente consensual entre os formadores de opinião no setor. Mais para frente um pouco, em 2018, né, nós fizemos um estudo aprofundado sobre Santos. E em Santos chegou-se a discutir potenciais modelos de concessão do canal de acesso. Estiveram no radar o modelo de concessão mais tradicional, que é o que a gente discute agora, mas também esteve no radar a possibilidade, né, de montagem de um condomínio portuário, né, dos diversos atores, dos diversos operadores, que fariam, então, a gestão desse canal de forma compartilhada. No final das contas, a conclusão do grupo de trabalho foi que o modelo de condomínio tinha alguma dificuldade técnica, operacional e legal para que fosse, né, implementado de fato, e a recomendação do grupo, né, que foi um grupo de estudo formado, foi de que seria mais interessante a implantação de um modelo de concessão tradicional, né, assim, com base nos pareceres jurídicos que foram feitos, com base na discussão, que inclusive contou com a participação da iniciativa privada, né, das associações. A gente chegou à conclusão que o modelo de concessão seria mais factível, né, para uma melhoria aí na gestão do canal, né? Portanto, acho que é um primeiro ponto assim que surgiu nas discussões ainda muito preliminares de concessão de canal, é que não é bem fato, né, que a ideia da concessão de canal que foi tratada para Santos, ela foi dispensada, ou ela foi descartada. Tanto é verdade
que para Santos o que a gente propõe é algo até mais estruturante do que a concessão de canal, né? Que a gente está discutindo a concessão do porto como um todo. Por acreditarmos que a concessão à iniciativa privada nos parece que vai trazer uma série de benefícios, de superação de restrições legais, restrições burocráticas que nós temos hoje para fazer gestão de canal, para fazer obra de dragagem, para fazer sinalização, balizamento. Então, todas essas dificuldades afetam ao modelo de gestão estatal, que é nosso objetivo endereçar, seja no modelo de concessão, seja com alterações legais, mesmo que tenhamos que manter, né, o modelo de gestão estatal, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala nessas discussões de desestatização que participamos é que a gente não abandona a necessidade de uma melhoria do modelo de gestão estatal, né? E prova disso é as recentes mudanças legais e normativas que temos empreendido para que a gente tenha portos com gestão pública também eficientes, né? Mas a gente entende que uma forma de superação dessas restrições, sem dúvida alguma, é a concessão, é a desestatização, e por isso a gente investe bastante energia nisso, né? E acho que será, não temos certeza, que será para deixar legado para o setor portuário. Também uma questão, e aqui até acho que vale a pena cumprimentar, né, o deputado Romanelli, que parece que está aqui conosco também, a princípio, né, deputado que sempre traz à tona uma série de discussões importantes no Estado do Paraná e é um defensor aguerrido do interesse do Estado, né? Mas algumas questões, até a título de esclarecimento, que vale a pena a gente colocar, é que, e é uma, né, assim, uma questão que, assim, às vezes é pouco conhecida, né? O setor portuário tem um modelo regulatório legal que às vezes é distante do cidadão, né? Do cidadão comum que está ali fora do porto organizado, né? Muitas vezes ele enxerga aquele grande muro, ele não enxerga exatamente o que acontece dentro do porto. Então, uma questão que acho que vale a pena esclarecimento, né? Não há nenhuma intenção do modelo de concessão de canal que a gente implemente algum custo adicional de pedágio, alguma coisa nesse sentido. De fato, já há no setor portuário uma dinâmica de cobrança de tarifa, né, para os usuários do canal de acesso, né, e normalmente a gente tem as tabelas tarifárias em que a cobrança do canal de acesso, né, da infraestrutura do canal de acesso, normalmente é chamada de tabela 1, né? Então, não há nenhuma intenção de criação de uma nova cobrança e nem sequer há uma intenção de aumentar o valor da cobrança existente, né? A nossa visão, inclusive, é que há grande potencial de que se tenha uma redução dos custos logísticos a quem depende dessa infraestrutura, à medida em que a gestão que nós temos feita pelo Porto Organizado traz uma série de ineficiências que a gente entende que serão superadas na concessão. Ineficiência de contratação, que faz com que as nossas contratações sejam mais demoradas e mais caras do que uma contratação privada. Isso tem repercussões para o usuário, isso encarece, traz custo logístico, e à medida em que a gente tenha a possibilidade de um privado assumindo essa gestão, fazer contratações com muitos mais graus de liberdade, né, com muito mais potencial e possibilidade de negociação de valores, a gente faz com que haja, inclusive, uma tendência de redução, mesmo incluindo redução de custos, né, mesmo incluindo a necessidade de rentabilização, né, de geração de lucro, que é natural para uma atividade privada. Esse concessionário terá esse racional, obviamente, de gerar lucro da sua atividade, mas mesmo assim, considerando as inúmeras ineficiências da gestão estatal, a gente tem uma expectativa de redução, eu diria, estrutural de custos para a operação das nossas embarcações. Essa percepção, né, de que a gente tem que fazer algo para mudar esse estado de coisas é uma percepção que não é só do poder concedente, não é só
das lideranças técnicas, né, de formadores de opinião do setor, é uma percepção, inclusive, do próprio controle. E a gente está bem cercado, aí, bem respaldado por recentes auditorias que foram realizadas pela CGU, né, pela Controladoria Geral da União, e pelo Tribunal de Contas da União, que tem também gerado um bom respaldo para que a gente busque esse tipo de alternativa. A CGU, inclusive, fez uma auditoria recente em que identificou que o modelo do PND, né, do Plano Nacional de Dragagem, é um modelo que já não é mais factível, considerando a realidade de disponibilidade de orçamento presentes hoje, e que há uma série de falhas no PND2, e aí eu não entro no mérito de dar ou não razão à CGU, estou aqui simplesmente relatando, né, o que veio aí desse trabalho da CGU, mas que traz aí um certo impulso, uma certa percepção de que a gente deve buscar alternativas, né, para que a gente possa realizar esses investimentos com mais celeridade, com mais qualidade e com mais regularidade, tendo em vista que não são incomuns os casos em que a gente tem, por dificuldades de contratação de dragagens, riscos de perda de calado que trazem, né, riscos enormes do ponto de vista econômico, né, para as inúmeras cadeias logísticas que dependem de uma movimentação de cargas eficiente e fluida nos nossos portos organizados. O Tribunal de Contas da União, na sua recente auditoria, também identificou problemas, né, no modelo atual de contratação de dragagens, embora não tenha explicitamente trilhado um caminho de concessão, também traz uma percepção, né, a auditoria do tribunal, é uma auditoria de TUPS versus arrendamentos, né, traz uma percepção de que medidas precisam ser tomadas para que a gente tenha aí melhorias no que diz respeito a esse quesito. Nós temos a convicção que há base legal para o que a gente está propondo, né? Ainda como um estudo que vai ser realizado, nós não temos solução já feita, né? Não há solução de prateleira para isso, né? Mas nós temos bastante respaldo legal para isso na própria 12.815, né? Que prevê a nossa lei, né? O nosso marco do setor portuário, que prevê a possibilidade de concessão total ou parcial dos nossos portos, né? E a gente considera a concessão parcial, por exemplo, uma concessão de um dos serviços atribuídos à autoridade portuária, né? E nesse caso, o serviço de manutenção e de gestão de canal de acesso. Então, tanto há aí uma percepção, e obviamente que vai ser aprofundada e discutida com a comunidade portuária, né? Com os usuários, com a classe política, mas há uma percepção de que há um excelente respaldo legal para a discussão que será travada a partir de agora. E aí nós temos, enfim, esse grande piloto, né, que é o Porto de Paranaguá. A gente tem buscado cases mundiais para também nos trazer respaldo. Não é incomum que portos de referência mundial se utilizem de contratos de longo prazo para a realização de dragagem. Então, nós temos dois tipos de cases mundiais que a gente está estudando. Um case que é um case de contrato de dragagem de longo prazo, né? E aí não se reúne também as competências de gestão de canal e, portanto, a contrapartida em cobrança de tarifas, né? O caso, por exemplo, de Roterdã, Antuérpia, em que há contratos simplesmente contratos de realização de dragagens, e são contratos de longo prazo, exatamente para que se tenha um pouco mais de previsibilidade para a prestação do serviço. Mas temos também exemplos próximos da gente, em que se envolve não só a dragagem, mas também a gestão de canal, sinalização, balizamento, e, em alguns casos, a cobrança de tarifas diretamente pelo concessionário. A gente traz alguns exemplos, né? Caso de Guayaquil, no Equador, contrato aí celebrado recentemente de 25 anos, que prevê o aprofundamento e a manutenção do canal de acesso
com base no navio tipo de 366, em que há cobrança direta de tarifas pelo concessionário. Tá? Nós temos casos, por exemplo, vou citar aqui o caso da Colômbia, no Rio Madalena, em que a gente tem um contrato de 13 anos, também um contrato de razoável, né, longo prazo. Não há uma cobrança direta feita pelo concessionário, há uma cobrança por uma instituição pública que repassa trimestralmente os valores para esse concessionário. Temos caso no Peru, né, na hidrovia do Rio Amazonas, em que nós temos um contrato de 20 anos, e aí há também a cobrança de tarifas por parte do concessionário. Nós estamos ainda entendendo qual é a extensão desses contratos, até para que a gente possa trazer essas experiências com adaptações ao modelo brasileiro. Isso é uma coisa que a gente tem sempre muito cuidado, né? Isso vale para a desestatização, né? Em que, de certa forma, há uma crítica, né? Que a gente estaria adotando um modelo internacional no Brasil, e a gente tem colocado de forma muito explícita que nem o modelo australiano, nem o modelo do Reino Unido são aderentes à realidade brasileira. Portanto, nós tivemos que fazer uma série de adaptações para que a gente tivesse um modelo brasileiro, né, que fosse efetivo, que fosse, né, como eu disse, aderente à nossa legislação e à nossa realidade. Da mesma forma, a gente pretende, na concessão de canal, utilizar, sim, como referência essas boas práticas, ou nem tão boas assim, né? Temos o caso do argentino, que é muito criticado, mas a gente quer pegar essas experiências e adaptá-las, melhorá-las, incrementá-las, para que atenda à nossa necessidade. Piloni, você ficou sem áudio. Acho que houve um apagão dos áudios aí para todos. Eu acabei sendo vítima aqui também, mas estou de volta aqui. A gente tem Paranaguá como primeiro meio. A rigor, isso não foi uma definição do governo federal, isso foi uma definição feita a quatro mãos. Todos sabemos, né, e eu já citei aqui, o Porto de Paranaguá tem hoje autonomia de gestão, né, de gestão dos seus contratos, o que é um exemplo seguido apenas por uma autoridade portuária no Brasil, que é o Porto de São Francisco do Sul. Então, portanto, são os únicos dois portos com competência delegada. E, portanto, assim, não há nenhuma arbitrariedade ou uma decisão top-down feita pelo governo federal. Há uma percepção conjunta de que um estudo nesse caminho, né, da concessão do canal de acesso trará ou poderá trazer potencialmente uma superação das restrições que têm sido apresentadas. Paranaguá foi vítima disso, né? Recentemente nós temos um contrato de aprofundamento de canal que ainda hoje, né, alguns anos, né, depois da conclusão dos serviços, ainda traz uma certa insegurança, né, e que com a concessão se espera ter uma simplificação de processos, né, e por isso a gente entende que isso vai trazer uma maior segurança, uma maior regularidade, estabilidade para né, a manutenção desse calado, que é tão importante para a movimentação das cargas nos portos, né? Nós temos um desafio grande em Paranaguá, e vamos estressar essa alternativa ao máximo, que é fazer com que o canal hoje, né, que tem calado de 12,5 metros, a gente possa implantar um aprofundamento para até 15,5. Né, estamos avaliando a viabilidade disso, para que a gente traga maior escala nessa operação. Só em aprofundamento estima-se que a gente tem aí uma atribuição de algo em torno de 2,5 bi de reais de investimentos, sem contar os investimentos em manutenção de canal, que serão necessários a depender aí do prazo de contrato que vai se estabelecer, mas enxergamos uma possibilidade de investimentos da ordem de 5 bi de reais ao longo da vida desse contrato, tá? E isso trará certamente a possibilidade de operação de navios de maior porte, né? E aí a gente vai trazer uma maior competitividade para o Porto de Paranaguá.
A gente sabe o quanto isso é importante. Nós temos uma série de terminais de uso privado, ou pleiteados ou autorizados na Bahia, em que o Porto de Paranaguá está situado. Então, há concorrentes diretos, não só na Bahia, mas nos estados limítrofes. Em Santa Catarina se proliferam instalações portuárias, né, em formato de tupi, que são concorrentes diretos a Paranaguá. Então, é importantíssimo que tenhamos condição de dar a Paranaguá a mesma competitividade que esses terminais terão, para que ele possa sobreviver a essa grande competição, o que, no final das contas, é o que nós queremos. Nós queremos um ambiente competitivo, mas a gente tem que trazer os portos organizados, os portos chamados portos públicos, né, erroneamente até, dado que as operações são majoritariamente privadas hoje, mas os nossos portos organizados têm que ter a mesma condição de competitividade que os TUPs, que são concorrentes diretos. E, portanto, eu diria que a concessão de canal, nesse caso, não só é uma percepção de que é algo relevante, mas eu diria que é uma condição de sobrevivência para o Porto de Paranaguá no médio e longo prazo. Tá? Então, a gente tem um caminho muito já avançado com relação ao Paranaguá, também por isso que a gente se sentiu à vontade, né, para fazer a qualificação no programa de parceria de investimentos. Normalmente a gente qualifica projetos no PPI quando nós temos uma maturidade grande para isso, e, portanto, um projeto que está somente no início, antes de sua modelagem, não é muito comum que a gente qualifique. Mas por que em Paranaguá a gente sentiu à vontade? Porque a autoridade portuária já tinha cumprido seu dever de casa. Está aqui Luiz, que pode testemunhar aí e aprofundar nisso, mas a autoridade portuária tem projetos, inclusive em grau executivo, já elaborados, estudos topobatimétricos de bota fora, estudos de simulação das embarcações tipo que serão demandadas, né, que demandarão o Porto de Paranaguá. Então, um conjunto de elementos básicos, de elementos e de estudos que são base para a modelagem de qualquer concessão, né, de concessão de canal de acesso, que faz com que a gente tenha a possibilidade de evoluir com todo debate, com toda discussão, de forma até razoavelmente célere, para a gente definir um modelo de concessão de canal que, de fato, possa aí trazer uma novidade positiva, que possa trazer esse legado que é tão almejado pelo Ministério de Infraestrutura e por todo o setor portuário, para superação aí dos nossos óbices, que são velhos conhecidos nossos. Então, de certa forma, assim, Fabrício e Gesualdo, essas seriam as minhas palavras iniciais aí, me colocando, obviamente, à disposição para qualquer questionamento que surja, e já deixando aqui, né, nesse primeiro grande debate, eu diria, deixando muito claro que nós temos aqui uma oportunidade na mão que nós não vamos desperdiçar, e principalmente não vamos desperdiçar por teimosia ou por uma convicção de modelo, né, que nós não temos ainda, que nós vamos construir, né, com todos os players interessados. O processo está só começando, né, nós temos muitos elementos importantes de definição que vão ser feitos aí com a participação de todos, né, e assim, com toda a humildade, para que a gente possa, aí no final das contas, ter algo que deixe, eu não diria a todos, né, que no setor portuário não há nada que é absolutamente consensual, mas que deixe muito tranquilos aí os titulares das cadeias logísticas, os operadores dos nossos portos, de que a gente vai dar um passo importante no sentido de uma maior eficiência na gestão dos nossos portos organizados no país. Mas obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, e mais uma vez me coloco aqui sempre à disposição. Muito obrigado, secretário, excelente aí a sua colocação, muito bem esclarecedora. Um assunto muito interessante mesmo, já estamos aí com mais de 100 pessoas na sala,
e com certeza muitas perguntas aí já devem estar sendo encaminhadas, né, Fabrício? Eu vou pedir aos debatedores para observarem, se possível, aí os 10 minutos para que a gente consiga fazer um amplo debate. Dando sequência, então, eu vou passar aqui a palavra ao Luiz Fernando, né, o diretor-presidente aí de Paranaguá, para ele dar alguma esclarecida também no case aí específico, né, de Paranaguá. O que é que ele pensa, como é que ele tem pensado aí a suíte, né, que produtos ele vai estar colocando nessa suíte aí da concessão, a preocupação que os arrendatários sempre ficam, né, também, será que eu vou pagar 2 vezes, né? Então, Luiz Fernando, está aí para as suas considerações, por gentileza. Obrigado, Gesualdo. Obrigado, Fabrício, pela oportunidade. Senhoras e senhores, boa tarde. Primeiro, agradecer e parabenizar o secretário por essa exposição, que eu acho que é muito salutar nesses ambientes e nesses fóruns nós podermos falarmos um pouco do que se pretende, né? Não há um modelo hoje fechado, não há um modelo formatado. O que se qualificou no PPI foram os estudos. A gente, para tomar qualquer tipo de decisão, e isso é importante para a autoridade portuária, nós precisamos ter a certeza, seja por qualquer modelo, mas embasado em estudos técnicos. Se não vamos fazer uma concessão, se não vamos arrendar um terminal, nós temos que ter a certeza que os estudos apontam que há uma inviabilidade técnica, financeira, operacional ou legal para aquilo. Se vamos, nós temos também uma convicção empírica, teórica e que muito se comprova pelos resultados dos estudos que se fizeram no país nesses últimos anos sobre a necessidade de se arrendar. Enfim, isso foi importante ter deixado claro. Estamos estudando Paranaguá e Antonina, os portos do Paraná, eles precisaram entender aqui o futuro. Nós estamos muito apertados aqui e isso para os usuários é muito bom. Nós temos o gigante do Porto de Santos acima da gente, nós temos os portos catarinenses, os amigos aqui, o Porto do Rio Grande, e por vezes a conta logística inteira ela é fechada com diferenças de centes de dólar. Centes de dólar por tonelada movimentada direcionam a carga para qualquer um dos portos que estão na nossa Interlândia. E nós contratamos aqui, olhando aí o planejamento de longo prazo estruturante, no ano de 2020, no começo de 2020, um grande estudo, um projeto executivo para que a gente pudesse entender quais seriam os nossos limites marítimos, né? Até onde poderíamos chegar. E foi um grande projeto de engenharia, um projeto executivo já, para que a gente entendesse as nossas condições de operacionalizar nosso canal de acesso a 15,5 de da contratação desse estudo veio para que a gente entenda quais seriam os limites para o longo prazo dos portos do Paraná. E a hora que a gente teve a felicidade de ter um grande consórcio que ganhou essa licitação entregando os resultados, nos demonstrou que há uma viabilidade de engenharia técnica de chegarmos a 15,5. Só que há grande necessidade de investimentos pesadíssimos, o que o secretário colocou aí de torno de 5 bilhões de reais, para que a gente consiga adaptar os nossos portos e operacionalizar esses 15,5. Então, chegou um momento onde nós sabíamos, há uma década, nós não sofremos com qualquer problema de falta de dragagem, então, gestões anteriores, a nossa gestão conseguiu rodar e não ter esse sobressalto aqui no Porto, num porto que recebe anualmente em torno de 3 milhões de metros cúbicos de sedimento. Então, isso nos obriga, pela nossa condição geográfica, nos obriga a ter um programa permanente de dragagem. Então, aliado a essa necessidade de investimentos para que a gente mantenha os nossos portos cada vez mais competitivos, aliado à necessidade da segurança jurídica, o que o secretário colocou aí foi fundamental. Não existe, creio eu, que em nenhum porto um contrato de dragagem seja licitado por 1, 2 ou 5 anos sem qualquer problema com órgãos de controle externo ou judicialização. E isso põe em risco a segurança da navegação e põe em risco a operacionalidade dos portos. Então, a hora que nós juntamos os investimentos,
as obrigações constantes de dragagem, aliado a um contrato de longo prazo, nós queremos entender há uma viabilidade, há possibilidade e há uma viabilidade econômica e financeira de se colocar uma concessão grandiosa disso, proporcionando grandes investimentos e dando uma segurança ao usuário, que para os próximos 15, 20, 25 anos, não sei se o estudo vai apontar, teremos um contrato que garantirá essa viabilidade do canal de acesso, talvez esse ganho de escala operacional, ou seja, dando um ganho na veia, um ganho de competitividade enorme, a hora que a gente troca os 12,5 de calado operacional de hoje para os 15,5 num futuro muito próximo. Então, estamos bem confiantes nesses estudos. Claro, será um estudo discutido. Hoje você não tem muito, qualquer posição mais cravada que se coloque aqui, são achismos. Acho que os exemplos que o secretário colocou foram esclarecedores, né? O que ocorre no mundo, né? Nós temos os portos holandeses, países abaixo dos Países Baixos, né? Então, abaixo do nível do mar. Então, o nível de dragagem que eles têm que proporcionar aos seus portos para manter a sua competitividade dão um exemplo para a gente da necessidade de se ter um programa permanente, onde os investidores, os usuários que olham para o porto no longo prazo, os nossos arrendamentos apontam aí 25, 30, 35 anos, com possibilidade de até 70 anos em renovações sucessivas, de se estabelecerem aqui. Então, o que a gente quer passar ao mercado, passar aos usuários, perspectivas de longo prazo. Acho que o Porto, as estruturações que se dão e a preocupação aqui da gestão do governador Ratinho com essa, que toda a infraestrutura dê uma posição não só de amanhã, dos próximos 4 anos, dos próximos 10 anos, mas sim de longo prazo, onde os investidores, os usuários tenham a segurança e tenham o conhecimento claro e transparente do planejamento de longo prazo dos portos. E isso aqui, não, como se colocou por vezes, a opção escolhida, debatida com toda a sociedade organizada, com os órgãos de controle, indo aí para um leilão, ela pode não ser unânime. Provavelmente não será nunca uma decisão unânime, porque as empresas, os usuários estabelecem propostas de desenvolvimento comerciais diferentes. Então, a hora que nós olhamos para o porto como um todo, de repente pode incomodar um ou outro, mas o que a gente olha aqui é para o grande ciclo da cadeia logística. Hoje as contas não são fechadas somente o porto mais barato, depois eu vejo a ferrovia, a rodovia mais barata. Não, é o ciclo todo que é analisado e colocado aí na ponta do lápis, onde se aponta quais são os mais competitivos, quais são os destinos ou origens, né, a saída ou entrada das cargas mais competitivas, e é isso que esse estudo tende a mostrar, se há uma viabilidade, se temos uma segurança técnica e jurídica a se implementar, visando no curto, médio e longo prazo um ganho de competitividade cada vez maior para os nossos portos aqui. Muito obrigado, presidente Luiz Fernando, pelas suas colocações. Passo agora a palavra ao nosso presidente Fernando Estima, para falar o que ele está pensando aí para o Rio Grande sobre esse mesmo tema. Muito obrigado, Estima. Boa tarde, Josualdo, boa tarde ao Campos, ao Fabrício, em especial aí ao secretário Piloni. Me permito, saudando ele, saudar as demais autoridades, e ao saudar os meus colegas aí, em nome do Luiz Fernando, né, e do sempre colega Marcelo Salles, quem foi sempre será, né, e me permitam saudar todos os colegas presentes. Nós estamos tremendamente entusiasmados aí, né? Diferente de portos como Paranaguá, que vem liderando, e todo líder, né, Luiz Fernando, também tem um custo, o pioneirismo, o acerto e o erro tem custos também. E nós somos gratos a alguns líderes que se arriscam na frente, né, e nós estamos buscando os bons exemplos, e que o Disney, junto com a IPL, PPI, eu acho que nós temos que aproveitar, sempre que possível, tenho alertado isso. Temos um governo atípico, liderando, acelerando, fazendo concessões, leilões, tudo que o mercado acredita, tudo aquilo que nós que estamos aqui certamente acreditamos. O mercado internacional começa a adquirir mais confiança nesses contratos e nesses modelos.
E será transformador, porque nós não mais estamos atendendo uma licitação específica para 1 ano ou 5 anos, e sim estamos fazendo concessões de longo prazo, o que vai dar uma garantia internacional que compreende que o Porto de Rio Grande, pela sua história, ele vai competir menos com os portos do Sul, mas temos um papel importante para o Cone Sul. Se a gente olhar para baixo, né, do mapa, nós temos aí a América do Sul fragilizada com infraestrutura portuária, e isso já tem reflexos nos nossos portos. Cargas uruguaias, crescente cargas argentinas. Então, a nossa posição, igualmente, ela é de extrema importância. Nós também vivemos um momento positivo no Estado. É um Estado que está fazendo, no Rio Grande do Sul, reformas desejadas e realmente necessárias. Tá? Talvez dos estados com maior volume de reformas e concessões. Amanhã, o governo está lá no BNDES pautando as suas próximas concessões. Eu tenho visto aí o ministro batendo o martelo das concessões seguidamente, e o Estado, da mesma forma, tem um alinhamento dessa crença de que necessitamos do capital privado e o papel de fazer bons contratos para que a gente acelere o processo de infraestrutura do país. O Porto de Rio Grande se alia a todo esse movimento. Fizemos uma dragagem, tá, com recursos da União, que eu acho que é um dos últimos recursos pretendidos corretamente. Não faz sentido. Os portos arrecadam recursos através do seu sistema tarifário, que são engolidos pela má administração ou pelas administrações de um modelo antigo, que alguns portos já conseguiram superar. Nós estamos a caminho com a transformação bem colocada pelo secretário nacional de Portos, Diogo Piloni, que é a mudança da autarquia para a empresa pública e todas as reformas necessárias. Os investimentos, de igual forma como o ISPS Gold e outros, vêm nessa imensidão da transformação do Porto de Rio Grande. Nós estamos passando por um grande choque, acho que vamos deixar um bom legado e estamos crentes que a concessão da dragagem é um instrumento transformador, que, como bem colocou, de todas as infraestruturas, é a primeira. Né? Também é uma redução de custos, porque as dragagens permanentes, fui lá em Itajaí aprender com o professor Marcelo, né? A diferença que é ter um canal com equipamento permanentemente lá, dragando quando necessário, isso é remover menos sedimentos, né? Portanto, investir menos, e dar uma segurança à autoridade portuária, marítima e todos os armadores desejada para os portos. Então, da minha parte, é uma gratidão estar aqui e dividir com vocês. Estou mais para aprender, para a gente chegar também com portos como Santos, Paranaguá e o complexo portuário do Rio Grande do Sul à disposição aí para colaborar com o sistema de logística do país. E uma última mensagem, que para mim é sempre muito válida, é de cada vez mais a gente se associar aos planos nacionais de logística, os planos nacionais de Estado e os planos de desenvolvimento, né? Eu ainda sinto falta que a gente participe um pouco mais da discussão de desenvolvimento. A logística é meio, não é fim, ela funciona e existe em função daquilo que produzimos e que o mundo deseja, ela funciona em função daquilo que necessitamos, e os portos são as portas de entrada para 90% de todos os produtos industrializados e desejados pelo mundo. Em especial no Rio Grande do Sul, praticamente 30% da economia gaúcha passa pelos portos. Então, dependemos não só de alertar a sociedade e as autoridades que necessitamos das rodovias e da ferrovia, mas de um canal permanentemente atendido. E a gente tem encontrado muita tecnologia dos grupos internacionais, que da história aí tem dragado os nossos canais e que corretamente estão se associando também, porque será mais seguro
para eles e, portanto, isso também acredito que vai baixar custos, né? Ter contratos sérios, bem feitos, de longo prazo, dragando volumes menores, por óbvio, vai refletir, como bem colocou o Luiz Fernando, na diferença aí de centes em dólar que farão falta para a competitividade internacional, para a carga nacional. Muito obrigado pelo convite, prazer de ver vários amigos, inclusive aqui um abraço especial ao amigo Lauri, gostei de ver o amigo aqui presente, entre tantos que eu vejo aqui, e que é um prazer revê-los, mesmo que por questão digital. Mas alertem-se aí, preserve uma data, 30 e 31 de agosto, Sul Export em Porto Alegre e Rio Grande, com a famosa garantia do nosso bom churrasco aí. Aguardamos todos aí. Muito obrigado, Estima. Para alguns, começa dia 29 com o churrasco, né? Bom, não tenho dúvida que o setor portuário vai responder ativamente essa proposta aí de privatização, como sempre tem respondido, né, a todas as vezes que foi chamado, né, para investir no setor portuário. Bom, vamos agora passar a palavra aqui ao nosso querido Marcelo Salles, para falar um pouquinho para a gente, né, dessa história. O secretário Piloni falou aí que desde 2015, né, vocês vêm estudando esse modelo, porque só agora você acha que está o suficiente maduro, né, para ser implementado, e quais as suas perspectivas, Salles, com relação a essa implementação? Muito obrigado, Salles. Boa tarde a todos, né? Agradecer ao Fabrício, Gesualdo aí pelo convite, um abraço ao nosso querido aí, secretário Piloni, aos meus colegas Luiz Fernando, Estima e a todos que estão participando aqui conosco. Bem, eu tive essa oportunidade, foi um grande desafio, de ser diretor, né, da Diretoria de Obras e Acessos Aquaviários na Secretaria de Portos, e a qual nós nos confrontamos na efetividade da realização de dragagens com recursos da União. Apesar de dotarmos de orçamento, nós tínhamos todo aquele trabalho burocrático para realização e implementação, né, seja da parte de licenciamento ambiental, todos os nossos stakeholders que existem, né, sejam eles indígenas, sejam eles das colônias, todos, é bem complexo. Para fazer um edital, nós interagimos com mais de 21 órgãos, né, seja IFAM, IMA, órgãos ambientais, IBAMA, órgãos, prefeituras municipais, era uma loucura para conseguir delinear e colocar um edital com efetividade. Temos a dificuldade esse mercado ser extremamente fechado, né? Nós temos mais ou menos 10 grandes empresas no mundo que trabalham, nenhuma delas é brasileira, né? Então, isso dificulta, normalmente, esses valores, tanto do equipamento, que é extremamente caro, em euro, né, como os seus deslocamentos, né? A montagem disso em relação ao equipamento tipo, pelo tempo de dragagem que quer se fazer, e aí vem uma outra dificuldade, esses equipamentos não estão em prateleira, eles estão em alguma parte do mundo, e algumas vezes, por ganhos operacionais, a empresa apresentava um equipamento um pouco superior, já gerava demanda junto aos órgãos de controle, dizendo que tinha que rever os valores. Quanto a essa composição de deslocamento em metro cúbico, ela o preço final. Então, assim, até o desconhecimento na efetividade das ações, associado a que nós, como portos públicos, ficamos muitos anos sem dragar, então desconhecíamos a nossa geomorfologia, e aí, dependendo do nosso solo, a gente tinha dificuldades de produtividade. Achamos, como em Santos, né? Tivemos ali galeões, que aí o IFAM interditou. Temos contratos para 10 anos, para que desse condições das empresas nacionais fazerem investimentos, a qual não houve atratividade, e pensamos também em fazer contratos de mais longo prazo, onde aquele conceito inicial de fazer um buraco
passou a efetivamente a implantação de uma via submersa, né? Mas que permitisse a condição da continuidade da navegação e do tráfego. Associamos a isso a sinalização inteligente, porque as condições meteorológicas, do ganho da gás, não adianta só alargar, aprofundar, se as condições de acessibilidade não forem parametrizadas. Hoje, os nossos ábacos, na sua maioria, são estrangeiros, nós temos poucas dificuldades, temos muita dificuldade nisso. Implantação de VTMS, marégrafos digitais, para ganharmos a condição da melhoria dessa onda maré que entra no complexo e que, em função das modificações do seu traçado, do plano, ela dificulta e diminui. Então, há um ganho efetivo de lâmina d'água que pode ser utilizado para os portos, né? A própria navegação na própria lama fluida, que hoje nós não temos. Então, nós montamos um edital em que reunia isso. Isso no canal, caía isso na armadilha, e aí, com isso, ganhava mais tempo. Um número maior de bacias de evolução, porque são 24 quilômetros, e nós tínhamos poucas bacias de evolução, aumentando com isso a sincronicidade e a possibilidade de manobras sucessivas, com a implantação do VTMS, por isso da necessidade desses controles, mas ter a infraestrutura adequada, monitoramento onde, mais dentro, lá dentro de Santos, que aí lá o assoreamento já não é mais marítimo, ele já é proveniente de rios. Então, criar bacias de deposição, esse material chegasse ali, e parametrização. E dando à empresa de dragagem essa condição de dragar como ela entende. Por que isso? Se nós voltarmos lá atrás no Plano Nacional de Dragagem, realizado pela CBD, ela sabia já quais eram as melhores épocas que deveria dragar cada porto, por causa das condições de cheia, de chuva, de assoreamento, tempo. E, com isso, você conseguiu o maior tempo possível de perenização dos canais. Então, dando total flexibilidade às empresas de dragagem de aproveitarem os seus parques de equipamentos, dependendo de como elas estão, para isso. Fizemos uma simulação agora em Itajaí, que um contrato de 5 anos, que está funcionando muito bem nesse sentido. Nós utilizamos o equipamento para dimensionamento do metro cúbico, mas não exigimos esse equipamento a nível de contrato, dando a eles obrigações de manutenção de profundidade. Temos a profundidade de dragagem, que nunca pode ser perdida, e a profundidade que nos dá de navegação, que nos dá definição de calado. Essa não pode ser perdida, porque é o que nos garante para os nossos usuários a qualidade da efetividade, né? O planner lá do navio de container, que está fazendo lá fora, já vai sabendo que Itajaí vai ter. Então, tem penalidades sérias para eles perderem esse buffer, né? Em que não pode ser visto. Agregado a isso, a sinalização, agregado a isso, sistemas meteorológicos que permitem, efetivamente, o governo está desenvolvendo, no meu entender, vai dar um ganho aos portos fantásticos. Primeiro, porque eles já vão estar com previsibilidade de dragagens futuras, que deve ser um dos itens que deve estar ali, como muito bem colocado, só no primeiro investimento, 2,5 bilhões em investimentos de dragagem, né? O VTMS. Imagina para um ente público implantar um VTMS e, daqui a pouco, ter que fazer um processo licitatório para compra de peças de reposição. Olha, gente, isso é uma verdadeira loucura, porque a gente não pode contratar por dispensa e a gente vai ter que comprar para fica parado, VTMS e tudo. Então, todos esses serviços, na verdade, eles têm que realmente ir para a iniciativa privada. A faculdade das autoridades portuárias, como está sendo proposto no Rio Grande,
e por Paranaguá manter a sua efetividade dos parâmetros e de controle e de fiscalização é a função do Estado, é a função de atender aqueles elementos. Então, eu entendo e vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que isso vai reunir toda uma bagagem, né, de podermos acelerar os nossos processos de licenciamento, né, darmos continuidade, uma efetividade ao mercado, atender a essas exigências de mercado, seja pelos navios maiores de full container, seja pelos navios maiores agora que mudou também o nosso mercado tipo, né? Nós exportamos durante anos para a Europa, hoje é a China. Então, quanto maior nós tivermos um navio, quanto maior ele tiver condições de tamanho, melhor vai ser as nossas condições de atender com um frete mais barato. Então, eu acho que é fundamental nós migrarmos os serviços através dessa concessão, para que, efetivamente, a gente saia e dê liberdade a quem tem know-how, que são essas grandes empresas, a realizar com eficiência esse serviço, como disse o Piloni, é o coração de um porto. Nós, em Itajaí, fizemos uma analogia, e eu tive a oportunidade de participar disso já há alguns anos, né? Ainda há pouco, quando nós começávamos, brincávamos aqui, os mais velhos, né? Eu, né, tive a oportunidade de iniciar na empresa de Porto Brasil S.A., em que Itajaí era 8 metros, contratamos para 9, depois para 10, depois para 11, depois a secretaria levou para 14. Né? E o interessante é que nós fizemos um gráfico associando a cada profundidade, existe um delay, mas logo depois há um acréscimo de movimentação fantástico por embarcação, o que efetivamente dá um ganho operacional para o porto. Né? Receita. Então, aquela preocupação de que isso possa vir dar custos a maior, tarifas maiores, não, porque essa receita ela vem com esse ganho exponencial de carga e não se dá na mesma proporção, ele é exponencial. E isso nós temos gráficos que demonstram esses elementos, a ponto, inclusive, de que o AEL estuda no nosso processo de desestatização de Itajaí, incluir isso para o concessionário ou fazer um processo à parte. Eu, inclusive, defendi que fosse à parte, porque eu entendia de que quanto mais em Itajaí nós tivermos a condição de deixar a nossa unidade portuária mais próxima de um TUP, sem dando a ela as atribuições que não são dela, porque senão começa a ter custos adicionais de gestão, e dando a essas 10 empresas mundiais que dominam o mercado mundial, né, a possibilidade de exercerem aquilo que elas fazem, né, que é a dragagem, é a sinalização, é todos esses elementos que já fazem parte do core business dela. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, eu acho que seria um grande salto, eu acho que para nós que vivemos, como eu, sofreu muito em relação à implantação do PND2, não foi fácil, né? Vencer cada uma das etapas, vencer cada um dos nós, fazer todos esses processos, associado a um elemento de que ainda devemos ter, mesmo com os serviços privados, que a autoridade portuária pública se torne uma autoridade portuária. Né? Ela, efetivamente, nesta área de gestão, ela tem a administração disso. Isso não é contrapor à Marinha do Brasil em absoluto. Quando, em 83, ela transferiu a sinalização para nós, ela não perdeu nada, ela nos fiscaliza. E é dessa forma que nós gostaríamos que a dragagem também fosse. É nossa atribuição realizar a dragagem, nos fiscalize, mas nos deixem fazer os nossos parâmetros operacionais dentro de normativas, dentro de normas, dentro do regulamento de exploração do porto, mas com efetividade, para que mesmo esses serviços estando totalmente privados, tenham a sua total efetivação. Desculpe ter corrido um pouco aí, mas eu sei que os nossos horários eram até 4 horas. Não, excelente. Coloco à disposição. Excelente, Salles. Muito obrigado aí. Excelente sua explicação. Aliás, o Piloni e os demais debatedores, né? Excelente aqui. E, bom, devemos ter bastante perguntas aí, né, Fabrício? Eu vou passar para você, então, por gentileza, fazer a condução. Jesualdo, olha, o evento é um sucesso, né? Até o momento, 104 pessoas, o Corinthians jogando ao vivo. Então, isso mostra realmente o quanto o secretário, o tema, realmente a tarde de hoje é importante. Eu tenho, sim, algumas perguntas, nós vamos tentar, gostaria que fossem muito objetivas,
porque nós temos o compromisso que às 16h30 precisamos encerrar. Eu vou abrir com o nosso presidente do Conselho do Sudeste Export, diretor da CDRJ, doutor Mário Povia. Por favor, Mário. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos os colegas que atuaram nesse painel aqui. Mandar um abraço para o Diogo Piloni, em nome dele, então cumprimentar a todos os amigos que estão aqui hoje. A minha pergunta seria exatamente dentro do modelo, né? A ideia, uma coisa é de se fazer a concessão de serviços de dragagem, e aí poderia até abranger sinalização náutica, enfim, balizamento. E a outra coisa seria gestão do canal de acesso, né? Que englobaria aí VTMS, eventualmente outras funções mais administrativas, mais gerenciais mesmo, né? Inclusive de prioridades, enfim. Se passa pelo modelo também a gestão do canal de acesso, seja algo um pouco mais elaborado, aí, mais afeto à autoridade portuária. Seria essa pergunta, eu faria aí para o secretário, para o Diogo Piloni, mas deixaria ele à vontade aí, se quiser repassá-la a alguém. Muito obrigado. Bom, obrigado, Mário, pela pergunta. Rapaz. Primeiro, um forte abraço para você aí. Estivemos recentemente aqui em Brasília, né? Até presencial, a gente não pode reclamar que não se vê, né, Mário? Mas, bom, nós não temos ainda o modelo definido, né, Mário? A gente tem as alternativas, mas a gente tem uma certa diretriz inicial, eu diria, e que é muito coerente com aquilo que a gente tem feito na desestatização de Porto como um todo. Qual que é essa diretriz? A diretriz é exercitar o máximo possível de delegações de competência à iniciativa privada. Então, todos os papéis correlatos à infraestrutura de canal de acesso, em tese, nós testaremos a transferência à iniciativa privada. E nós avaliaremos se isso é interessante ou não, é viável ou não. E aí, muito resumo, né? Assim, tentando aqui poupá-los assim, dos detalhes, mas assim, nós temos papéis que vão desde aprofundamento de canal, manutenção de profundidade, sinalização, balizamento. Nós temos a questão de gestão de entrada e saída de embarcações, se utilizando ou não, né? E obviamente nós vamos testar a utilização de sistema de VTMS. Nós temos a gestão, inclusive, ambiental, né? E aí nós estamos falando dos papéis de meio ambiente, safety, security, né? Que poderiam também ser delegados à iniciativa privada. É lógico que isso não fica a bel prazer do privado, né? Assim, a gestão da entrada e saída de embarcações, a priorização não é do concessionário, a priorização será trazida por regras claras no contrato de concessão para serem aplicadas pelo privado, né? Mas a ideia é que tenhamos, pelo menos idealmente, né, a transferência de papéis também de gestão de canal e não só das funções, digamos, de engenharia, né, ou de execução de obra, mas também a questão aí de gestão pautadas, né, pelo contrato de concessão, em que a gente vai resguardar o atingimento do interesse público, tá? Porque a gente tem, por um lado, né, assim, a gente tem, de certa forma, que buscar um alinhamento de interesse, né, dentro de um contrato de concessão. Isso é natural, a gente busca um clausulado que, na medida do possível, alinhe os interesses do privado com o público. Mas a gente não pode descuidar que, de certa forma, há posturas, né, por parte da iniciativa privada que podem se contrapor ao interesse público. Por exemplo, pode ser que, se a gente deixar ao bel prazer do concessionário dizer quem é que entra, quem é que sai, quem é que entra primeiro, quem é que sai primeiro, sem regrar as diretrizes gerais disso, a escolha do privado não seja uma escolha que atenda necessariamente aquilo que a gente entende como mais aderente ao interesse público, né? Então, para isso, a gente precisa ter um contrato que seja atrativo para o privado, a gente quer que ele busque e gere efetivamente bastante receita, que tenha lucro na atividade, mas que preserve o interesse público.
interessa a razão de ser daquele contrato. Porque o contrato, sob a perspectiva do poder público, ele não é feito para que o privado ganhe dinheiro, certo? O privado ganhar o dinheiro é um meio para que ele possa entregar algo que seja efetivo e relevante para o atingimento do interesse público, né? Mas a ideia é essa, Mário, assim, que a gente teste no modelo o máximo de transferências à iniciativa privada. A gente vai ter um desafio grande de modelar esse contrato para que se mantenha, que se preserve o interesse público, mas a gente acha que é extremamente viável, é esse o caminho que a gente segue na desestatização de porto, e não seria diferente também na concessão de canal. Obrigado, secretário. Na sequência, eu passo a palavra agora para o Luiz Cacho, presidente do Porto de Sines, nosso grande anfitrião de setembro da nossa comitiva aí a Portugal. Luiz, por favor. Boa tarde a todos. Um cumprimento especial ao secretário dos Portos, Diogo, e primeiro deixar-lhe um elogio. Eu cada vez que ouço falar fico mais fã, do secretário. E de facto, eu sinto que é um desafio. E penso que vocês estão no bom caminho, estão a pensar bem. A forma também como o Luís Fernando encara e a abordagem que faz do problema dos portos, de facto, eu penso que é a abordagem correta. Porque, de facto, o fim é, como diz o Diogo, é o serviço público, é assegurar, de facto, o interesse público nos processos, mesmo com processos de privatização ou de estatização, como vocês lhe chamam, também nesse caminho. Não há soluções, como vi, não há soluções perfeitas, é preciso estudar caso a caso, cada caso é um caso. Eu penso que esse é o grande, e essa vossa perspectiva aberta, como analisam cada caso, acho que é interessante. Não há soluções perfeitas, há vários modelos, agora é preciso que funcionem, e todos devem ter um objetivo comum, de facto, que é o objetivo dos portos, é servir-lhes as melhores condições possíveis, quem importa e quem exporta. Porque, de facto, esse é o nosso papel que nós devemos ter nos portos na economia, portanto, e para isso devemos, naturalmente, defender, por cada vez, às vezes, cada euro a menos que a carga paga, ou cada real, digamos assim, que a carga paga num porto, pode-se abrir a porta para mais capacidade de exportação do país, portanto, e é nessa perspectiva que temos de trabalhar os portos, na perspectiva de servir os clientes efetivos dos portos, a quem importa e quem exporta. Portanto, e a visão que vocês estão a ter, eu penso que há bocado o Carlos levantou aí uma questão interessante, e tudo isto deve ser visto também numa perspectiva cada vez mais integradora dos serviços, sejam privados, sejam públicos. Eu acho que não há diferenciação. Se o público não funciona, acho que devemos dar a oportunidade aos privados de fazer aquilo que o público faz, uma perspectiva melhor e de melhorar os serviços. Agora a perspectiva deve ser de melhorar os serviços. E quanto mais integrador for essa solução, quer seja nos serviços que prestamos nos portos de remontes ou de reboques, ou de práticos, ou todos os serviços que prestamos à carga, devemos procurar o caminho da eficiência e da competitividade o máximo possível. Portanto, eu penso que esse é o caminho. Vocês estão nos caminhos fãs e eu sou um fã, cada vez que ouço sou um fã vosso. E já agora, no seguimento daquilo que o Fábio estava a dizer, naturalmente que temos vindo a trabalhar e é com muito gosto que vos recebo cá em Portugal, e já agora que gostava imenso, tinha um prazer enorme, eu vê-lo cá connosco, nessa grande comitiva, nesse grande projeto, o Fábio, de os trazer a Portugal, tem vindo com esta questão da pandemia a ser sucessivamente adiado, mas espero tê-lo cá connosco em setembro e apresentá-lo ao meu ministro, ao meu secretário de Estado, e ter uma conversa amável convosco, e naturalmente que é um prazer nosso partilhar convosco, como país irmão, ter essa oportunidade de vos ter cá em setembro, e desde já, naturalmente, lanço um convite ao Diogo para vir cá connosco, para estar cá. Obrigado. Prezado Luiz Cacho, eu que agradeço aí as palavras. A gente tem aprendido muito com as experiências de vocês, não só nesse tema, o senhor sabe bem. A gente está discutindo questões relativas aí à mão de obra. Tem uma série de aprendizados, eu acho que a gente pode ter com a experiência portuguesa. E acho que a percepção que o senhor teve é exatamente a que a gente tem aqui como racional, como diretriz. Não há, assim, para todo estudo de desestatização, não há solução em prateleira. A gente tem sempre que estudar os casos considerando as peculiaridades. Quem é de porto sabe que cada porto tem uma realidade muito peculiar. É lógico que há
experiências bem-sucedidas mundiais, que são exemplos importantes que devem ser buscados e seguidos, mas a verdade é que quando se vai discutir cada porto, né, que a gente tem aqui no Brasil, no mundo, a gente tem que observar essas peculiaridades para que a gente possa ter aí uma customização de modelo, uma customização de resposta que atenda exatamente a essa realidade, né? E também a percepção, né, de que Porto, né, e eu aprendi isso com o professor Mário Povia, né, uma das primeiras aulas que eu tive com o nosso professor Mário Povia, que Porto não é um fim em si mesmo, né? Então, o Porto ele se presta a atender cadeias logísticas e atendê-las bem. Na pior das hipóteses, né, e aí é difícil falar isso para portuário, né, mas eu que sou portuário posso dizer, na pior das hipóteses, o porto não pode ser percebido no fluxo da cadeia, né? E aí, às vezes, são mal interpretados, mas essa é a verdade. Muitas vezes o porto ele é percebido como gargalo, como nó de cadeia que é. Então, se há uma fluidez no fluxo de cargas no porto, minimamente ele nem sequer é percebido nesse fluxo de carga, né? E, na melhor das hipóteses, o porto será também um promotor de atividade econômica, será um promotor de oportunidades, né? Isso se discute muito na literatura aí mundial, enfim, como é que o porto influi na geração de oportunidades econômicas, né? E aí, cada vez mais os portos têm desenvolvido suas áreas comerciais, né? Têm buscado oportunidades que outrora nem sequer eram percebidas. Mas é isso, assim, isso são algumas das diretrizes que nos motivam. É minha intenção, doutor Luiz Castro, participar da comitiva, né? Será um prazer enorme. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de conhecer, então será aí um prazer. Espero que a pandemia nos permita, né, ter mais esse aprendizado com vocês, mas, mais uma vez, o agradeço pelas palavras gentis. Obrigado. Obrigado, secretário. Secretário, nós já temos um convite, então, para um churrasco no final de agosto, em Rio Grande, e para um novo bacalhau, agora em setembro, em Portugal. Olha, nós temos mais duas perguntas em razão do nosso horário. Eu vou passar agora para o André Maragliano, nosso conselheiro do Suexport, delegado regional da BTP, diretor do Conselho do Sindop. André, por favor, sua pergunta. Olá, Fabrício, obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário Piloni, boa tarde, presidente Gesualdo, boa tarde, demais colegas. Bom, vou tentar ser bastante objetivo. Minha pergunta, o doutor Povia acabou fazendo, que era o que abarcava, quer dizer, se seria somente a dragagem ou não, controle de acesso, sinalização náutica, enfim. E aí o secretário já respondeu. Eu vou fazer uma pergunta para o Luiz Fernando, mas, assim, primeiro, a gente aqui é bem pragmático, né? Se vai ser pelo poder público ou se vai ser pelo setor privado, o que a gente quer é o melhor calado possível para o porto, para que a gente possa embarcar os nossos navios com maior eficiência de carga, com o menor custo possível, com maior competitividade. Então, para nós, a gente já somos fã da ideia, não somos contrários de forma alguma. Agora, como todos aqui, a gente tem, assim, algumas ponderações ou preocupações de qual vai ser a modelagem, né? E aí, como primeiramente é somente um estudo, a gente ainda também não tem essas respostas, né? Mas eu fiquei aqui com alguma dúvida, ia fazer aquela pergunta, mas eu vou complementar essa pergunta com o seguinte, né? Sabendo que o Luiz Fernando colocou aqui, são 5 bilhões, seriam aproximadamente de reais para a gente conseguir investir para conseguir atingir os 14,5, 15 metros hoje desejados. Hoje a gente já paga a tarifa, né? A gente já paga a Inframar e a gente já não consegue, a gente sabe que é um desafio. A empresa pública, ela tem outros custos que não somente com infraestrutura, ela tem lá os seus salários, folha de pagamento para poder honrar seus compromissos. Não, e aí o secretário Piloni respondeu a maior pergunta que eu tinha, que não vai ter aumento de custo, né? Na verdade, pode até ter uma redução. Agora, com esse tamanho de investimento e com hoje a gente já pagando, sabendo que a empresa, no caso a APA, hoje ela é superavitária, mas a gente não sabe como vai ser a modelagem, mas se vai ser se a gente vai pagar para alguém ou se vai ser, vamos continuar pagando a Inframar e a APA que vai fazer o pagamento para o privado fazer, qual vai ser essa modelagem, a gente não sabe, mas fato é, com esse tamanho de investimento, se hoje já não é tão, não sobra tanto dinheiro, como é que a gente garante que não vai haver aumento de custo? E a Inframar, existe alguma possibilidade de a APA abrir mão da Inframar ou não? A gente continuará pagando a Inframar e terá que pagar esse adicional. Como é que a gente vai regular isso? Como é que a gente
coloca na balança? De fato, não teremos aumento de custo ou ainda isso não é algo que a gente consegue ter uma certeza? Até porque, Luiz, antes até de você responder, o seguinte, eu te diria o seguinte, talvez a preocupação não é se vai ter um aumento de custo ou não, porque você garante para mim não vai ter aumento de custo, mas eu vou continuar com 12,5 de calado, de repente não sei se é mais interessante, eu prefiro que você aumente 10, 20%, mas eu tenha um calado de 15 metros do que continuar com um calado de 12,5. Então, é uma pergunta que alguns colegas que estão aqui sabem que eu costumo fazer, que queremos ser felizes ou ter razão, né? Às vezes vale mais a pena você pagar um pouco mais, mas ter a certeza que você vai ter aquilo que você precisa e isso vai gerar resultado, do que você, não vou pagar, mas também vou ter razão, vou pagar o que eu acho que é certo, mas eu também não vou atingir aquilo que precisa, né? E não vou ser competitivo ali na frente. Então, como é que a gente consegue garantir essa questão do custo e como é que vai ser? Para quem que a gente vai pagar? Não vão pagar, continuar em Inframar? Vai deixar de existir Inframar? Bom, André, primeiro, obrigado pela pergunta, e são algumas questões de premissa e eu vou dividir. Primeiro, respondendo bem claro, não haverá sobrecusto. Vocês não vão continuar pagando Inframar e pagando mais uma eventual tarifa ao concessionário para que se suporte esse valor de investimento. Não faria sentido. Isso seria contra a nossa principal premissa, que é diminuir o custo da cadeia logística. Nós estamos buscando isso junto, o secretário Piloni trabalhando, a nossa equipe também, buscando aqui o entendimento para que a gente consiga diminuir, no fim, o custo da cadeia. De repente, o projeto aponta que para que chegarmos em 15,5, haverá aí uma suposição muito chutada de um momento que a gente não tem qualquer visão enquanto se estrutura a modelagem. Se aumente 5%, mas é um aumento sentido aqui, mas você ganha numa redução de frete a hora que você carrega um navio com possibilidade de acrescer aí 14 mil toneladas. Então, são contas, são premissas que serão adotadas e discutidas com vocês para que a gente não tenha um aumento do custo da cadeia logística. Então, isso é ponto fundamental. Agora, para quem vai pagar, se paga direto ao concessionário, se paga para a autoridade portuária, que se repassará, isso daí são discussões ainda que haverá, isso envolve uma clara atratividade do mercado. Quando a gente discutia a questão de Santos, o secretário vai lembrar bem, em 2017, 2018, a hora que sinalizou, eu pago a autoridade portuária e a autoridade portuária repassa. Isso cria daí uma insegurança, uma diminuição da atratividade das empresas que, porventura, queiram se capacitar ou se incentivar a participação desse processo licitatório, pela insegurança, um eventual bloqueio das contas. Enfim, são suposições que a gente traz aqui, mas essa é uma resposta que não temos ainda uma clareza. O que a gente vai querer é proporcionar um modelo seguro tanto para os usuários como para os participantes dessa licitação, desse processo de concessão. Nós queremos ter um processo claro e seguro para que tenha uma atratividade. E o outro ponto, isso é fundamental, isso não há sentido em a gente criar um modelo, mesmo que inovador, mas tendo como resultado final um aumento na cadeia de custo, da cadeia logística na saída ou chegada aqui pela operação dos portos do Paraná. Obrigado, presidente Luiz Fernando. Encerrando a rodada de perguntas, doutora Aloysio Sobreiro, nosso presidente do Nordeste Export. Aloysio, por favor. Bem, deu uma pane aqui no meu computador, mas eu consegui dar o jeito de falar aqui por telefone. Primeiro, Fabrício, talvez você não tenha a ideia da dimensão do evento que está tendo hoje. E isso não é por acaso que tem mais de 100 pessoas presentes. Isso começou no ano passado, e aí tem que elogiar o Gesualdo, você e o Campos por terem tido essa vivência. O pessoal do Sul tem uma grande vantagem, porque tem 2 portos que podem fazer essa concessão, ou seja, desestatização, que é o Porto de Paranaguá e de Rio Grande. Depois a minha pergunta vai para o Luiz Fernando. Muitos dos que estão presentes aqui participaram de diversos movimentos. Tem aí o Baldez,
pela AEB, junto com a BTP, o Mantelli, em que lutávamos por dragagem de resultado, e depois, todos esses anos, a incompreensão da Lei 8.630, que foi vetado o artigo 46, a dragagem ficou largada, é o principal item de custo de conceder competitividade, e o que se perdeu não se recupera mais. Temos que olhar para frente. A dragagem é fundamental para isso. Estados Unidos, dragagem é de responsabilidade do Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Eles é que determinam devido ao sentido estratégico. E hoje aqui está voltando o sentido estratégico. E, diferentemente do que está se falando, o próprio secretário, meu amigo Diogo, eu acredito plenamente que, a curto prazo, já no Sul Export do ano que vem, se consiga implantar a concessão. Luiz Fernando, aluguei o ouvido dele durante 1 ano e meio, falando sobre esse assunto, a época da gestão do ministro Maurício, e tem todas as condições, ele conhece o assunto, tem Marcelo, que conhece o assunto, o recém-chegado, mas que também sabe aonde quer chegar, que é o nosso amigo superintendente Fernando Estima, do Rio Grande do Sul. Então, é possível fazer essa dragagem. Minha pergunta para o Luiz Fernando é exatamente nesse sentido. Se ele acredita que já no próximo ano a concessão da dragagem, pelo menos de Paranaguá e Antonina, se não de Rio Grande, possa ser uma realidade com todos os benefícios que advêm disso. Mas parabéns ao Sul Export, ao Brasil Export. É muito grande em termos econômicos, o que representa ter calados, atender com calados com mais profundidade os navios de última geração. Presidente Luiz Fernando, por gentileza. Bom, primeiro, obrigado, meu amigo Aloysio. Bom revê-lo, mesmo que virtualmente aqui. É importante sua pergunta. Primeiro, eu acho que é um trabalho de um corpo técnico nosso, um corpo técnico da Secretaria e os auxiliares e da comunidade, uma vez que esse projeto será dividido. Acho que a gente aprendeu muito com a experiência dos arrendamentos portuários. O secretário Diogo pode, onde as contribuições elas são de fato analisadas e se mudam os projetos a depender do grau de intensidade daquela contribuição e da assertividade. Mas, assim, falando em prazos de processos públicos, e principalmente quando envolve um aspecto inovador, veja, há uma necessidade de uma discussão interna, como o secretário colocou na sua apresentação. Estamos no início, né? O Porto entende o que precisa fazer. Então, nós fizemos alguns levantamentos, nós temos muito material, e essa contratação coincidente nós temos, então, sabemos o que precisamos para chegar nos 15,5, sabemos o que temos hoje e como operamos hoje. Então, a partir desse momento, se consegue trabalhar numa metodologia financeira, econômica desse modelo. Mas depois envolve-se ainda o período de audiência pública, com certeza o envolvimento do Tribunal de Contas da União, o secretário pode me corrigir aqui ou não, para depois aí a gente pensar num processo de publicização do processo de concessão de fato. Então, é uma meta audaciosa, claro, a gente trabalha para isso, a gente trabalha para que, no mais rápido possível, Acho que perdemos o Luiz. Né? Perdemos o sinal do Luiz Fernando. Eu vou para as considerações finais e o Luiz, depois, ele retornando, ele já... 16h30 em ponto, secretário. Então, eu vou abrir as considerações finais na ordem invertida. Quero, inicialmente, 2 minutos para o nosso Marcelo Salles, por gentileza. Suas considerações sobre o evento. Fabrício e Gesualdo, só tenho a agradecer a possibilidade da participação. Eu acho que é um assunto muito interessante, como foi colocado, o trabalho que a Secretaria
tendo, né, com o doutor Piloni e o Disney, nesse sentido, é muito interessante. Eu sou daqueles que eu acho que deve ir a própria gestão do canal, porque não é só a dragagem. Durante muitos anos eu briguei só com isso. Na verdade, o conceito para que efetivamente temos a eficiência todo. Então, para que tenha um melhor aproveitamento, tem que estar o ICMS, tem que estar toda a parte ambiental, tem que estar a dragagem associada a complexo. Porto 4.0 está chegando, inclusive, na parte de acessibilidade aquaviária, e eu acho que isso deve ser aproveitado em processo de concessão. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Na sequência, o doutor Fernando Estima, por favor. Obrigado, Fabrício, Josualdo, Campos. Prazer estar aqui com vocês novamente. Mas eu queria aproveitar um pouco do... São modelos diferentes de concessão também, né? Por exemplo, acho que Paranaguá vai ter um desafio de aprofundamento, diferente de Rio Grande, que já conquistou um calado pretendido e terá uma concessão e um licenciamento para manutenção. Então, me parece que a gente terá a possibilidade também de dar mais celeridade. E para vocês terem noção da boa pressão colocada pela Secretaria Nacional de Portos, que eu estou 15 minutos atrasado para uma reunião com o Disney e a equipe da IPL, sobre o checklist da nossa concessão. Então, me despeço todos os amigos aí e agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado, Fernando. Presidente Luiz Fernando já está de volta. Presidente Luiz Fernando, a sua resposta, já as suas considerações finais, por favor. Desculpa, às vezes a tecnologia nos prega essa peça aqui. E eu acho que tem alguma nuvem no Porto, porque é impressionante. Toda reunião a gente tem um problema de conexão. Mas vamos lá. Só para concluir, Luiz, eu não sei, eu fiquei falando aqui, eu não sei até onde. A nossa vontade é, sim, chegarmos até o ano que vem com isso pronto. Mas circunstâncias externas, quando envolve um processo de contratação pública, fogem ao nosso controle. Então, eu resumiria assim. Bom, e agradeço um fórum espetacular, um fórum que serve de exemplo para que a gente consiga, mesmo sem algumas respostas, ou a maior parte delas, a gente consiga, através de um fórum especializado, com tanta gente do setor aqui e gente de fora do setor, a gente consiga demonstrar quais são as principais premissas que ficaram bem caracterizadas, que a segurança jurídica de um contrato de longo prazo, a segurança operacional de um porto e uma eficiência através de uma diminuição no custo da cadeia logística, seja através do custo direto da tarifa, ou seja através do ganho de competitividade, a hora que a gente tem a condição de aportar e trazer navios com operações de maior porte do que das que ocorrem hoje aqui nos nossos portos. Então, muito obrigado, Fabrício. Parabéns mais uma vez pela organização, Gesualdo, secretário Diogo Piloni, Fernando Estima, doutor Marcelo, a todos aqui que nos acompanharam. Obrigado, presidente Luiz Fernando. Presidente José Roberto Campos, nosso presidente do Conselho Nacional, por favor, suas considerações. Muito boa tarde a todos. Realmente, mais um excelente webinar com pessoas que sabem o que estão falando. Eu não gosto de tratar do tema dragagem, porque eu comecei a ver isso e tentar encontrar soluções desde os anos 70, e realmente eu torço muito que essa solução seja definitiva e que nós resolvamos esse problema que já dura praticamente 50 anos. Ao Diogo Piloni, esteja certo que nós aqui, do Brasil Export, estaremos sempre apoiando qualquer ação de governo para privatizações. As preocupações que temos diz respeito a não errar, ou seja, contribuir da melhor maneira possível e que a gente encontre solução para que a gente veja sempre o setor de logística crescendo e trazendo os resultados da redução de custo do Brasil. Muito obrigado a todos, excelente reunião. Obrigado, Campos. Presidente Gesualdo Silva, atingimos nosso objetivo, né? Suas conclusões antes do nosso secretário. Excelente, muito obrigado. Sem dúvida, sim, atingimos o objetivo. Agradeço aqui a presença do secretário Piloni, do presidente Luiz Fernando, presidente Estima, nosso querido consultor aí, Marcelo Salles.
E não tenham dúvida, eu tenho a plena convicção de que 2022 estaremos aqui coroando com sucesso, né, esse processo aí dessa concessão. Tem todo o nosso empenho aqui do setor empresarial, chover no molhado falar aqui para vocês, né, a importância da dragagem, né, do canal de acesso para o sistema portuário, e esse é um dos principais gargalos que, de fato, aí nos afetam. E tem todo o comprometimento aí de todo o empresariado, né, para que isso aí tenha sucesso. Acreditamos. Muito obrigado aí pela presença de todos, realmente um sucesso. Agora, no finalmente, ainda temos 86 pessoas na sala, então, realmente um assunto que, apesar de ser lá bem antigo, Campos, mas é um assunto bem importante, bem recorrente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Jesualdo. E agora sim, as considerações finais do secretário nacional, Diogo Piloni. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Plateia realmente muito qualificada. Quero aqui registrar a presença do Almirante Altran, presidente da Codeba, do Almirante Oberg, presidente da Coderme, Angelino Caputo, diretor executivo da Arbitrar, Ted Lago, presidente do Porto de Itaqui, Dr. Mário Povia, Dr. Aloysio Sobreira, André Maragliandro, André Zanin, da FENAMAR, Eduardo Lopes, da Associação Comercial de Santos, Sérgio Aquino, presidente da FENOP, João Bosco, diretor do CONAPRA, Marcelo Samarco, doutor da Samarco Advogados, Cláudia Borges, da BTP, Elke Fogagnoli, da Piacentini do Brasil, Raquel Barbosa, da Codesa, Henry Robson, da MSC e Cláudio Loureiro, da Centronave, algumas das autoridades aqui presentes. Então, por gentileza, secretário, suas considerações finais. Bom, Fabrício, aqui me resta só mais uma vez agradecer Fabrício, Jesualdo, Campos, pelas palavras. A gente sempre ouve com atenção, né, toda essa experiência que ele nos traz e acaba contribuindo com aquilo que a gente vai, né, com tudo aquilo que a gente constrói. Agradecer aos pacientes, mais de 100 participantes aqui da nossa reunião que nos ouviram aí ao longo dessa, né, de toda essa exposição e desse debate. E, obviamente, aqui marcar, eu diria, esse encontro como o primeiro de vários para debater esse tema, né, que deve tomar aí a nossa agenda, junto com outros temas importantes, ao longo desse ano e do ano que vem, com esse objetivo, né, que é trazer um modelo de gestão de canal mais eficiente, mais barato para quem depende do ativo, e que tem, né, esse objetivo macro de termos aí resposta a dar até o final de 2022, mas não faremos isso sem a participação, sem a contribuição de todos aqui presentes e de muitos outros, né, que fazem com que a gente possa aprimorar, melhorar e beneficiar as nossas respostas de política pública naquilo que nos cabe aqui no Ministério. Mas agradecer mais uma vez aí, parabenizar, né, evento sempre de sucesso, com muita participação, né, com muita pergunta, né, com muita, enfim, são um sucesso mesmo, e o que tem aí sido uma característica, né, da Brasil Export nos seus diversos eventos. Muito obrigado, secretário Diogo Piloni, mais uma vez. Agradeço a todos os nossos conselheiros de norte a sul, do Conselho Internacional, do Conselho Feminino. Muito obrigado por esta tarde. Vou aqui, secretário, só para encerrar, plagiá-lo mais uma vez. Acho que nós tivemos hoje uma grande reunião de trabalho nesta tarde e, sem dúvida, esse será um tema que teremos outras oportunidades. Mais uma vez, obrigado a todos. Até quinta-feira, dia 13, com uma live promovida pelo Nordeste Export. Uma boa tarde e um ótimo final de dia. Grande abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço. Boa tarde.